alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar o conteúdo de divisão, tá bom? A primeira coisa, o que vem a ser uma divisão, né? Quais são os símbolos que são usados, né, nessa divisão? Primeiro vamos entender, quando queremos dividir algo, um objeto, né, um alimento, qualquer coisa com alguém, nós estamos fazendo uma divisão. Então, se eu pego, por exemplo, eu tenho 10 balas, tá? E eu quero dividir essas 10 balas para 5 pessoas, para mim e mais 4. Quantas balas vai ficar para cada pessoa? Né? Isso é uma divisão. Para a gente descobrir, nós precisamos fazer a continha, tá bom? Eu quero que vocês entendam que a divisão não vem somente com um símbolo, ela tem vários símbolos. Então, se vocês lá na frente se depararem com alguns símbolos, vocês olharem assim, esse símbolo é de divisão? Sim, vai ser. E vocês têm que conhecer esses símbolos. Então, eu trouxe para vocês. Na divisão, nós temos esse símbolo aqui, tá? Que é a barrinha com os 2 pontos. Nós temos os 2 pontos. Nós temos uma barra, tá? Que ela está inclinada. Nós temos o traço, que indica, né, na fração. Geralmente, essa barra nós usamos no computador. Nós temos o traço, que é uma barra que indica uma fração. E nós temos essa que a gente usa para fazer as nossas continhas, tá? Que é uma linha na vertical e outra na horizontal, tá bom? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem com cada símbolo. Então, eu tenho aqui, ó, 15 dividido por 3, usando esse símbolo. Eu tenho 16/4, que também indica uma divisão, está usando a barra. Nós temos uma fração, né? Que aqui é o 4 e embaixo é o 2, tá bom? Que também é uma divisão. E nós temos a divisão 9 dividido por 3, que é a que a gente usa para fazer as nossas continhas. E temos com 2 pontos, 20 dividido por 4, tá? Que é 20, 2 pontos, 4. Então, todos esses símbolos, eles indicam uma divisão. Porém, o símbolo que a gente usa para fazer a nossa continha é esse símbolo aqui, tá certo? A continha que a gente faz no caderno, normalmente, nós usamos esse símbolo. Eu só quero que vocês entendam que não tem somente esse símbolo, tem outros símbolos que também indicam a divisão, tá bom? Então, vamos lá. Vamos conhecer cada nome que tem nessa divisão. Então, nós temos o dividendo, tá bom? O divisor, o quociente e o resto. Então, vocês vão observar o seguinte, eu trouxe um exemplo, né, com um número para você ver. Como a gente faz no caderno, que nem eu falei, nós usamos esse símbolo aqui. Então, eu tenho 272 dividido por 2. Como é chamado esse 272, professora? Ele é chamado de dividendo, tá bom? Esse 272 é chamado de dividendo. Esse 2, ó, que está aqui dentro, nós chamamos de divisor, tá certo? O resultado que a gente acha aqui, ó, nós chamamos de quociente. E o resto que pode sobrar, pode ser uma divisão exata. O que é a divisão exata? Aquela que sobra 0. Ou pode sobrar um número diferente de 0. Também vai ser chamado de resto, tá bom? Então, vamos começar a dividir esse número aqui, tá legal? Então, vamos lá. Nós temos 272 dividido por 2, né? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar pelo primeiro número. Eu tenho 2 dividido por 2. Vocês vão observar que 2 dá para dividir por 2, né? É a mesma coisa que você pegar 2 balas e dividir para 2 pessoas. Eu tenho uma bala, tenho 2 balas. Eu quero dividir para mim e para minha prima. Vai ser quantos para cada uma? Vai ser uma bala, não é isso? Então, esse 1, ele vai entrar aqui, ó, no quociente, tá certo? E aí, nós vamos fazer aquela velha multiplicação. 2 vezes 1 é 2, né? Para chegar em 2, faltam quantos números? 0, não falta número nenhum. Tá bom? Nós colocamos o 0 aqui, debaixo do 2. Feito isso, nós vamos abaixar a próxima casa, que é o nosso coleguinha que está aqui do lado, que é o 7. Então, o 7, ele vai entrar aqui, ó, na frente do 0. E aí, nós vamos dividir novamente, né? Então, agora ficou 7 dividido por 2, né? Ó a importância de saber a tabuada. Porque se vocês sabem a tabuada, vocês vão pensar pela seguinte lógica. 2 vezes quanto que chega mais próximo de 7? Lembrando que não pode passar. Então, eu sei que 2 vezes 3, por exemplo, é 6. E 2 vezes 4 é 8, né? Então, eu sei que 4 não pode, porque 8
é maior do que 7, tem que ser sempre menor. Tem que chegar mais próximo ou ser igual. Então, eu tenho que 2 vezes 3 é 6. Então, esse 3, ele vai entrar aqui no nosso quociente. E aí, nós vamos fazer 2 vezes 3 é 6. Para chegar em 7, faltam quantos números? Faltam 1, certo? 6 mais 1 é 7. Então, esse 1 vai entrar aqui debaixo do 7, tá bom? Aí, vocês vão abaixar o próximo número. Tem que baixar o próximo número? Tem que baixar, porque senão não vai ter como você dividir. Então, se ficasse, por exemplo, aqui o 1 para dividir por 2, não ia ter como. Se eu tenho um número para baixar ainda, eu abaixo, tá bom? Então, agora ficou 12 dividido por 2. Aí, vocês vão pensar, tem que pensar em um número que chegue mais próximo ou seja igual, né? 2 vezes 6, por exemplo, é 12. Ó, um número igualzinho ao 12. Então, eu vou colocar esse 6 aqui, ó. 2 vezes 6 é 12. Para chegar em 12, faltam quanto? Nada. Não falta nada, falta um 0. Não é isso? Então, nós terminamos a nossa divisão. Vocês vão observar que sobrou 0, né, no final. Esse 0 é o nosso resto. Ela é uma divisão exata, porque toda divisão exata sempre vai terminar com esse 0, tá bom? Agora, nós vamos observar uma divisão que não vai dar exata. Então, vocês vão observar o outro exemplo aqui, tá bom? Nós temos 93 dividido por 4. Lembrando mais uma vez, o 93 é o nosso dividendo, o 4 é o nosso divisor. O que nós vamos achar aqui é chamado de quociente e o que sobra na conta nós chamamos de resto, tá bom? Então, vamos lá. 93 dividido por 4. Eu tenho 9, né, que é uma conta de um número. Então, 9 para dividir para 4 fica quanto? Então, vocês vão pensar 4 vezes quanto que chega mais próximo de 9, né? Ou vocês podem usar o método que eu ensinei para vocês. Vocês têm 9 balas e quer dividir para 4 pessoas. Quanto que vai ficar para cada um? Aí você vai olhar quantas balas vai ficar para cada um. Vai ficar 2 balas, tá? Você tem 4 balas, ó. 2, 4, 6, 8. Vai ficar sobrando uma, tá bom? Ou vocês podem ir pelo método da tabuada. 4 vezes quanto que chega mais próximo de 9? 4 vezes 2, tá bom? Dá no mesmo, é a mesma estratégia. Então, aqui nós vamos colocar o 2. 4 vezes 2, eu sei que é 8. Para chegar em 9, faltam quanto? 1. Então, esse 1 vai ficar debaixo do 9, tá bom? E nós vamos abaixar a próxima casa. 13. 13 dividido por 4. E aí, 4 vezes quanto que chega mais próximo de 13? Eu sei que 4 vezes 2 é 8, né? 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4 é 16. Então, eu já sei que 16 não pode, porque é maior, né? Então, vai ser 4 vezes 3. Esse 3 eu vou colocar aqui no meu quociente. 4 vezes 3 dá 12. Para chegar em 13, falta quanto? Falta 1. Certo? Então, eu tenho de 4 vezes 3, 12. Para chegar em 13, falta 1. Vocês vão observar o seguinte agora. Não sobrou 0, sobrou 1. Certo? Se sobrou 1, essa divisão ela não é exata. Ela é chamada de divisão não exata. Se sobra 0, é chamada de divisão exata. Tá bom? Então, essa é a nossa divisão. A prova pode vir de outras maneiras? Pode. O que eu quero chamar a atenção de vocês também. Pode vir um número aqui na frente que não dê para dividir pelo de cá. Então, vamos ver outro exemplo para ficar mais claro. Eu tenho 48 dividido por 8. Tá bom? Aí vocês vão ver. Nas outras contas, eu peguei um número de cada vez para dividir, né? Porque o número dava para dividir. Mas aqui nessa conta, se vocês forem observar, 4 não dá para dividir por 8. Ah, por que não dá? Porque 4 é menor. Não tem como dividir um número menor por um maior. Sempre o número daqui tem que ser maior para dar para dividir. Então, se 4 não dá para dividir por 8, o que a gente faz? Nós juntamos os nossos coleguinhas. Vai ficar 48, tá bom? Aí vocês vão dividir 48 dividido por 8 dá quanto? Aí também tem que saber a tabuada, porque já é um número maior, né? Então, 8 vezes quanto que dá 48? 8 vezes 6.
8 vezes 6 dá 48. Para chegar em 48, nada. Então, vocês vão se deparar com essa situação do número da frente não dá para dividir pelo de cá. Como é que faz? Eu junto ele com o meu coleguinha. Vai ficar 2 números dividido pelo de cá, tá bom? Mas a divisão também vai estar correta, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre divisão, para vocês conhecerem os símbolos, né? Os nomes que nós damos para essa divisão e conhecer as nossas continhas, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima aula. Um beijo!